Olá, meu nome é Everaldo Grégio e eu fui convidado pela Vino do Brasil e a SC Medical para dar a minha opinião pessoal sobre a avaliação do ultra portátil da Vino, no caso o VinoQ, e depois comentar também sobre o VinoP. Então, nesse momento eu tive o prazer de conhecer esse aparelho ultra portátil e fazer alguns exames com ele no meu dia a dia. Sobre a avaliação, eu vou dividi-la em dois pontos: os pontos positivos ou pontos fortes desse aparelho e os pontos que eu pessoalmente achei negativos. Primeiro do VinoQ, depois em correlação com o VinoP, tá bom? Então, em relação ao VinoQ, eu vou falar dos pontos positivos. Os pontos positivos do VinoQ: primeiro, a qualidade de imagem. Ele tem uma ótima qualidade de imagem comparado a um ultra portátil do mesmo segmento. Então, ele tem uma frequência de resolução muito boa, que pode chegar até 16 MHz real, e ele também tem uma boa profundidade de aquisição de imagem. Então, o VinoQ realmente tem uma boa imagem. Um outro ponto forte do VinoQ são os recursos que ele apresenta. Os recursos que ele apresenta são muito próximos de uma linha portátil, coisa que poucos ultraportáteis têm. Por exemplo, ele permite que você use a frequência pura, 8 MHz, 10 MHz, 12, 14, 16, e não separando apenas em bandas amplas de frequência, como penetração, geral e resolução. Outro recurso que me agradou foi também a possibilidade de trabalhar com trapezoidal. O trapezoidal dele não perde qualidade de imagem quando acionado. Então o VinoQ realmente me deixou satisfeito em relação à realização de exames em ultrassonografia musculoesquelética. O Doppler de amplitude dele também é um Doppler de qualidade. Ele consegue sim identificar os vasos, principalmente nos membros superiores e inferiores, nas extremidades. Então é possível avaliar artérias e pequenos vasos de pequenos calibres com o Doppler do VinoQ. A grande vantagem do VinoQ é o cabo. Por ele ser um ultra portátil ligado no notebook, no celular ou no tablet, possibilitando então uma grande variedade de uso, o cabo permite que não haja um delay, uma lentificação da imagem. E isso favorece a nossa avaliação dinâmica. Um outro ponto positivo é que ao ter cabo, ele não apresenta bateria interna, o que faz com que ele não seja necessário interromper o uso por causa da falta de bateria. Você simplesmente troca o cabo para um notebook, para um celular ou para um tablet, ou simplesmente coloca o notebook para carregar enquanto estiver usando, mesmo isso aparentemente não sendo tão recomendado. Sendo assim, o VinoQ apresenta uma dinâmica de trabalho melhor para quem quer complementar o seu estudo dentro de uma clínica, pois você não estará preocupado com o fim da bateria, sendo que você pode usá-lo de uma forma contínua. A qualidade de imagem, então, é muito boa para um ultra portátil, e ele permite alguns recursos muito próximos de um portátil, permitindo melhorar o ganho, melhorar também o grau de cinza, a cor a ser usada, o brilho, a resolução, o dynamic range. Então ele tem vários focos. Um outro grande fator que me chamou a atenção comparado com outros ultraportáteis é a possibilidade de direcionamento do foco, assim como acontece com portáteis. Muitos ultraportáteis têm focos automáticos. Esse permite que você aprofunde ou superficialize o foco durante o exame. Isso faz com que melhore a qualidade de imagem. Então, em relação a um resumo dos pontos fortes, os pontos positivos do VinoQ, eu colocaria como primeira hipótese, ou primeira situação, ele ter um cabo e a partir do uso do cabo não ter bateria interna e trabalhar praticamente como um portátil e não um ultraportátil. Ao ser ligado no notebook, o VinoQ se transforma em um portátil. Esse seria um dos principais pontos fortes, pontos positivos. Os demais pontos positivos, ele realmente chega a 16 MHz, ele possibilita o uso de trapezoidal sem perda de qualidade de imagem e o foco dele é direcionável durante o exame. Então esses pontos positivos realmente agregam valor para esse aparelho.
Em relação aos pontos negativos, ou pontos a serem melhorados no futuro, a ergonomia de trabalho dele se torna um pouco desconfortável. Ele é fácil de ser manuseado, mas ele fica um pouco fora da ergonomia habitual de um transdutor, onde existem aqueles reparos anatômicos para que você possa posicionar melhor a sua pegada. Ele também, mesmo sem ter bateria interna, é um pouco pesado, um pouco mais pesado do que alguns dos seus concorrentes, porém nada que prejudique o exame. Outra situação que me chamou a atenção, durante o estudo com ele, após 1 hora de uso, ele começa a aquecer. Então, um quarto ponto negativo seria que ele tem um grau leve de aquecimento. Nada que impeça o manuseio, mas ele também apresenta um grau de aquecimento. Então, pontos negativos. Nada que interfira na qualidade de imagem, mas seria no uso, na ergonomia. A pegada dele, ele é um pouco maior, mas ele é robusto. A ergonomia, então, do manuseio. O peso é um pouco mais pesado que os concorrentes, que tem apenas um transdutor. E eu diria que, assim como outros também têm essa situação, depois de meia hora, 1 hora de uso contínuo, ele apresenta um aquecimento notável. A gente percebe que ele aquece, você sente esse aquecimento na mão. Comparando ele com o Vino P, que não está aqui agora, o ultra portátil da Vino sem fio, o Vino P, ele é diferente do Vino Q. Ele tem também pontos positivos e pontos negativos. Os pontos positivos dele é que ele tem uma ergonomia um pouco melhor para a pegada da mão. Ele também possui bateria interna, que é um ponto negativo, porém, por ele ser sem fio, ele tinha que ter bateria interna, e mesmo tendo bateria interna, é muito fácil a troca da bateria. Então, apenas abrindo a tampinha dele, você troca a bateria, então isso favorece que o seu exame, que o seu estudo não seja interrompido. É possível, então, apenas trocar a bateria e dar continuidade no seu trabalho. Ele possui um delay, lógico, a transmissão não é via cabo, como o VinoQ, então ele transmite via Wi-Fi as suas informações para o tablet, e dessa forma existe sim uma perca de transmissão e de dinâmica enquanto você está fazendo o exame. Então você sente, diferente do VinoQ, quando você está usando o Vino P, você percebe que existe um discreto delay da imagem. Enquanto você está fazendo, a imagem está correndo de uma forma um pouco mais lenta, né? Muito bem, então comparando o VinoQ com o Vino P, eu acredito que o grande diferencial do ultra portátil da Vino seria o VinoQ. Porque a possibilidade de trabalhar com ele com o cabo a um notebook, o que praticamente é o único aparelho que faz isso é o da Vino, transforma ele num portátil. E com isso oferece todos os recursos, por exemplo, da linha da Vino A5 ou A6, o que faz com que torne esse aparelho muito mais atrativo como um ultra portátil mais completo.